Em Criciúma, projeto de lei que tramita na Câmara de Vereadores quer dar publicidade aos grupos de prevenção ao suicídio. O número de vegetarianos aumentou no Brasil nos últimos anos. Continua o prazo de inscrições para quem quer trabalhar como mesário nas eleições desse ano. Divulgado o número de inscritos no Enem em 2018. No Brasil, o mercado com produtos para alérgicos cresce e é um dos mais lucrativos. Atenção a quem usa a internet. Em uma reportagem especial, vamos mostrar como evitar cair em golpes online. E no esporte, o Tigre joga amanhã, fora de casa, contra o Avaí. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Quinta-feira, 31 de maio de 2018, feriado. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. O número de suicídios em Criciúma tem aumentado consideravelmente nos últimos anos. Com isso, instituições que trabalham a prevenção têm intensificado sua atuação na cidade. Na Câmara de Vereadores, um projeto de lei busca divulgar ainda mais esse trabalho. O projeto é do vereador Juarez de Jesus, que assumiu uma vaga no Legislativo por 30 dias. A proposta, segundo ele, é de dar visibilidade para o trabalho da Rede de Prevenção ao Suicídio, que já atua na cidade, e aproximar dessas instituições quem precisa de um auxílio. O suicídio tem se tornado uma pandemia em todo o mundo, tem aumentado demais, os números são exorbitantes. E aqui em Criciúma, em contato com o Almir, ele me passou os números que são assustadores e têm crescido bastante. Então, eu tomei conhecimento de um trabalho que é desenvolvido pela Rede de Proteção à Vida, que faz um excelente trabalho aqui na cidade de Criciúma. E eu tive a ideia de dar publicidade a esse trabalho, que muitas pessoas ainda não conhecem, né? E pelo fato de não conhecer, acaba não usufruindo desse belíssimo trabalho que desenvolve a Rede de Proteção à Vida. O vereador destaca ainda os números de suicídio na cidade, que têm aumentado. Os números, 2015 foram 20 mortes, 2016, 19, 2017 foram 27 e agora no ano de 2018 já ocorreram 9 casos de suicídio aqui na nossa cidade. Então, há uma necessidade que a gente possa dar publicidade a essa instituição que faz esse trabalho tão relevante. Na prática, o projeto propõe espalhar placas na cidade em pontos de grande circulação de pessoas, com indicações de contato das instituições que atuam com a prevenção. A placa vai constar o número do CVV e o número do telefone da Rede de Proteção à Vida. E ela vai ter uma frase de impacto, a princípio vai ser: falar é a melhor opção, ligue e vamos conversar. E o site da Rede de Proteção à Vida. O projeto já foi protocolado na Câmara e agora tramita nas comissões. A previsão é que ele seja votado em aproximadamente um mês. O projeto está passando pela primeira comissão e, passando pela primeira comissão, vai tramitar pelas demais comissões, até chegar ao plenário para votação. O número de vegetarianos no Brasil subiu de 8% para 14% nos últimos 6 anos. Segundo a Sociedade Vegetariana Brasileira, o Brasil soma 22 milhões de pessoas que deixaram a carne e seus derivados para fora do cardápio. Quando Priscila tinha 15 anos, decidiu não comer mais carne. Falava, você vai ficar doente, você vai ficar com anemia, você vai morrer, você vai ficar fraca, você vai ter um monte de doença, e parecia que eu era um ET, né? E o que você come? Você não come nada, enquanto eu como de tudo. Ela seguiu firme na dieta. Anos depois, de vegetariana, passou a vegana. Nas refeições, só alimentos de origem vegetal. Derivados do leite e ovos também ficaram de fora. Eu conheci um amigo que me explicou como funcionava a indústria da carne, né? Como a violência que tem por trás, como os animais, né, sofrem, são explorados. Então, quando ele me explicou, eu entendi, porque eu tive a informação. Antes disso, eu consumia porque não sabia como era.
E aí eu decidi, falei, não quero participar disso, não quero ser conivente e parei. Assim como o número de veganos aumenta, os vegetarianos também estão em alta. Segundo a última pesquisa Ibope, o Brasil tem hoje 22 milhões de pessoas que se declaram vegetarianas, 6 milhões a mais do que a última pesquisa realizada em 2012. O que a gente vê hoje são 3 fatores, né? Então, é o acesso à informação. Então, hoje está muito mais fácil das pessoas entenderem e verem como os animais são tratados. Além disso, a gente tem também o acesso à informação de que a alimentação vegetariana ela é possível e ela é desejável até para a gente ter uma melhora na saúde. Então, ela é um fator preventivo de algumas doenças e também a questão do acesso. Então, hoje a gente tem muito mais acesso a produtos, à alimentação. A pesquisa também mostrou o interesse da população por mais produtos veganos, aqueles livres de qualquer ingrediente de origem animal. Mais da metade dos entrevistados, 60% deles, disseram que consumiriam mais produtos veganos se os preços fossem mais acessíveis. Para a gerente de campanha da Sociedade Vegetariana Brasileira, a preocupação com o ambiente, saúde e exploração animal são fatores que motivam a escolha. Uma alimentação baseada em vegetais, ela ajuda na prevenção de câncer, diabetes, ajuda na redução do colesterol, alguns cânceres, tipo o câncer do reto. Então, ela é uma alimentação preventiva a algumas doenças. A seguir, continua o prazo para quem quer se inscrever para atuar como mesário nas eleições desse ano. Continua o prazo de inscrições para os interessados em trabalhar como mesários nas eleições desse ano. Os interessados podem se inscrever online pelo portal do eleitor, disponível no site www.tre-sc.jus.br. O canal funciona como o principal meio de comunicação entre os mesários. Por meio do portal, também é possível acessar informações relativas a convocações, datas de treinamentos e o Guia do Mesário, material com instruções sobre o dia das eleições. Declarações de trabalhos eleitorais referentes às eleições passadas também podem ser retiradas no portal. Ao se cadastrar no site, o voluntário vai permitir que a Justiça Eleitoral o notifique por meio eletrônico, por meio do e-mail fornecido. Desta forma, é importante que os dados cadastrais estejam atualizados até a data das convocações. Todo eleitor maior de 18 anos e que esteja em situação regular com a Justiça Eleitoral poderá ser mesário. Não podem se inscrever candidatos, seus cônjuges e parentes de até segundo grau, membros dos diretórios de partidos que exerçam função executiva, agentes e autoridades policiais e quem já atua no serviço eleitoral. As convocações para as eleições 2018 acontecerão de 6 de julho a 8 de agosto. As eleições deste ano acontecem no dia 7 de outubro e, se houver segundo turno, será no dia 28 de outubro. O Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, teve mais de 5 milhões de inscritos confirmados, de acordo com um balanço divulgado ontem pelo Ministério da Educação. Na hora de fazer o Enem, elas são a maioria. Quase 60% dos inscritos para fazer a seleção neste ano são mulheres. Foram mais de 6 milhões e 700 mil inscritos. Mais de 5 milhões e 500 mil pessoas pagaram a taxa e confirmaram que vão fazer o exame. Neste ano, o Exame Nacional do Ensino Médio apresentou novidades. O pedido de isenção ocorreu antes do período de inscrições. Quem estava isento no ano passado e faltou à prova antes de pedir a isenção mais uma vez, teve que justificar a falta. Com essas medidas, a expectativa do Ministério da Educação é diminuir o número de ausentes e, com isso, o desperdício de dinheiro público. Nós temos tido ao longo da história do Enem, a cada edição, 2 milhões ou mais de participantes que se inscrevem, ganham a isenção ou pagam
e não participam. Isso traz um prejuízo ao erário público, que este é o grande objetivo, que a gente possa ter um processo mais eficiente e investir esse recurso na educação. Quase metade dos candidatos que se inscreveram para o Enem deste ano se declararam pardos. Mais de 30% têm entre 21 e 30 anos e a maioria mora na região sudeste do país. São mais de 900 mil concorrentes só no estado de São Paulo. Quase 60% dos inscritos já terminaram o ensino médio, 30% se formam neste ano e 10% fazem o exame como treineiros. Foram 35 mil pedidos de atendimento especial, boa parte para pessoas com deficiência auditiva. 2 mil lactantes pediram apoio para amamentar os filhos durante a prova e para evitar fraudes, a segurança vai ser reforçada. Nós temos a continuidade de propostas já implementadas nas edições anteriores, como, por exemplo, a prova vem com o nome do participante, já vem definida. Isso é um item muito importante, implementado pelo INEP, que vai ser continuado. Nós temos avanços tecnológicos nos equipamentos que estão sendo feitos, sempre escutando os especialistas em segurança, a Polícia Federal, que tem acompanhado todo o processo. Então, uma atualização tecnológica, mas todos os procedimentos têm sido mantidos ou, neste caso, melhorados, como é a atualização tecnológica. E atenção para as datas. Os locais de prova serão divulgados em outubro. No dia 4 de novembro, os candidatos passarão pelas provas de Ciências Humanas, Linguagens e Códigos e Redação. Já no dia 11 de novembro, a prova é de Matemática e Ciências da Natureza, com meia hora a mais. Os resultados serão divulgados no dia 17 de janeiro. O Brasil ainda não tem uma estatística correta sobre quantas pessoas têm alergia a produtos como glúten e lactose, mas o número é grande, porque investir nesse mercado tem dado lucro no país. O negócio da padaria surgiu da necessidade de Paulo em consumir os alimentos sem glúten. A alergia foi descoberta na fase adulta e os produtos eram difíceis de ser encontrados. A princípio eu comecei na minha casa, no boca a boca cresceu muito. E chegou um ponto de não conseguir mais um apartamento pequeno comportar tamanha demanda. O cardápio aqui é diferente. Mostra o que não tem. Ovos, leite, glúten, lactose são os principais ingredientes para quem tem intolerância alimentar. Na vitrine, bolos, pães, doces de dar água na boca, todos feitos com produtos especiais. Quanto menos conservante, emulsificantes, antimofo tiver um produto, né, ele tem a desvantagem de estragar mais fácil, mas ele tem uma grande vantagem de ser muito mais saudável. Né? Então, assim, nossos produtos são como a gente faria na nossa casa. A padaria tem dado certo. Há 4 anos vem expandindo o negócio. Para ela, a pouca oferta de produtos no mercado é o que atrai a clientela. Inclusive até o pastelzinho de feira, eu tenho a massa de pastel também sem glúten, tenho massa de pizza, pão de hambúrguer. Às vezes a pessoa, eu estou louca para comer uma pizza, tem a massa de pizza. Eu estou com vontade de comer um panetone, faço panetone. A gente está agora numa grande rede de supermercados. Nessa loja são 22 corredores de produtos e, de fato, encontrar produtos sem glúten é muito difícil. Os únicos que a gente encontrou estão aqui nesse corredor. Para ser bem específico, nessa prateleira, olha, aqui estão os pães, doces, bolachinhas, pães de mel e arroz integral. A boa notícia é que, segundo esse alergista, a intolerância a certos alimentos pode ser temporária. Ninguém nasce com alergia alimentar. Normalmente a criança vai desenvolver essa alergia quando ela tiver os primeiros contatos. Por isso que normalmente a gente procura orientar que a mãe amamente o máximo tempo possível, o aleitamento materno mais prolongado possível, que justamente protege a criança de uma porção de sensibilizações. O importante é ter o diagnóstico correto da alergia para evitar outros problemas. A gente cita bastante, hoje existe um grande preconceito quanto à informação veiculada pela internet, mas se a pessoa souber procurar em fontes boas, em sites de universidades, da Sociedade Brasileira de Alergia, por exemplo, ele vai ter informações preciosas e bem confiáveis. A seguir a gente fala de esporte. O Tigre joga amanhã, fora de casa, contra o Avaí.
O mundo tem mais de 4 bilhões de pessoas conectadas à internet. Fazem compras, operações bancárias e informações nas redes sociais. Um número que cresce sem parar e, em alguns momentos, assusta. Muitas vezes, as máquinas são manipuladas para a aplicação de vários golpes. A conexão é frenética. O que as pessoas mais fazem hoje em dia é saber o que está acontecendo do outro lado. Mas nada de telefone, é tudo pelo computador ou celular. Mas, como acontece com toda moeda, sempre existem dois lados. Segundo o IBGE, 85 milhões de brasileiros estão conectados à rede mundial de computadores e já forneceram dados para se cadastrar em redes sociais, em provedores de e-mails e até em sites de serviços. E é aí que mora o perigo. Será que você sabe se esse site que você fez o seu cadastro é realmente seguro? E este site, o que ele faz com as suas informações depois que você as cadastrou? Então, tecnicamente, a partir do momento que eu solto alguma coisa no meu celular, eu já corro risco muito grande de ser, sabe? A minha segurança está muito violada, então eu não confio mais. Hoje em dia, não. Não mais. Eu não me protejo bastante, porque eu não falo muito essas coisas estranhas, bobeiras. Então, eu sei onde vai as conversas, sei que é perigoso, sei que pode alguém entrar e ver. Então, eu já me previno. Confio porque eu já trabalhei com certificado digital, né? E eu sei que quando o site é seguro, sim, aí eu confio. E como você identifica que esse site é seguro? Toda vez que você digita um e-mail, aparece aquele cadeado verde na barra, né? Significa que é um site seguro, que está protegendo seus dados. Roberto Rebouças, que é diretor de uma empresa russa especializada em segurança na internet, disse que muitas vezes realmente somos enganados quando passamos nossos dados para o lado de lá. Eu garanto para você que se eu der uma olhada no seu LinkedIn, no seu Facebook, no seu Instagram, eu consigo ter uma boa noção do que você gosta, o que você já publicou, onde você passou férias, com quem você estudou. E eu consigo mandar um e-mail para você e você jura que eu te conheço há anos. E você vai abrir. O grande problema é que isso é um phishing, né? E a hora que você abre, eu eventualmente acabei te infectando. Foi o que aconteceu com a Marli. Um dia ela viu no Facebook uma super promoção de um celular. Não dava para perder. Ela clicou, gostou do preço e aí começou o problema. Imprimi o boleto, fui ao banco, fiz o pagamento. E passado 2 dias eu entrei em contato no mesmo telefone, né? E aí já demorou um pouco mais para ser atendida e caiu realmente na central das casas, né? Que estava ofertando o produto. E ela falou, olha, infelizmente nós não temos nenhum pedido aqui no seu nome, né? Isso ocorreu talvez não só com a senhora, mas com outras pessoas. A senhora não está sendo a primeira a estar ligando para cá, né? E infelizmente não podemos fazer nada. Depois dessa, a Marli garante que ficou mais atenta. Foi a única compra que eu fiz, né? E não faço compra mais alguma. Se eu precisar, eu vou na loja física, né? Que eu acho que eu não preciso ficar correndo esse risco. Já o Michele é muito cuidadoso. Divulgar os dados na internet só endereços nos quais ele confia muito. Geralmente eu não saio assim preenchendo cadastro com informações pessoais. A não ser que seja do meu interesse, e mesmo assim eu procuro fazer alguma pesquisa, ver se esse site tem alguma reclamação, se esse serviço tem alguma reclamação. Mas geralmente eu acabo, se é do meu interesse, eu acabo passando minhas informações pessoais. 96% dos brasileiros já compartilharam informações na internet. A tendência é a porcentagem aumentar. Por isso, vale a pena ficar atento a algumas dicas para não cair num cybergolpe. Você tem que ter uma solução não embarcada, uma solução de terceiro mais completa, que se preocupe não só com um antivírus, mas também com a sua navegação na internet, com o que você faz em termos de mídia social. Se você é um pai de família, o que o seu filho faz numa mídia social. Então, hoje a gente tem uma classe de produtos, digamos assim, que a gente chama de controle parental.
Então você como pai, você pode saber o que o seu filho está fazendo ou recebendo através de mídia social. Se evita um monte de problemas de bullying, problemas de adolescentes ou crianças sendo assediados por adultos e uma série de outras coisas. Então você tem que ter esse tipo de coisa. Agora a gente fala de esporte. O Tigre joga amanhã, fora de casa, contra o Avaí. E será que a equipe tricolor pode conseguir a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro? A partida será às 9h30 da noite no estádio da Ressacada. Na reta final de preparação para o confronto, o Criciúma treina testando formações para tentar a primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro. Desde os treinos do último fim de semana, o técnico Mazola Júnior sinaliza a presença do zagueiro Jaci Maranhão entre os titulares. Ele fará dupla com Fábio Ferreira. No meio-campo, caso seja registrado no bid da CBF, até às 7 horas da noite desta sexta-feira, o volante Ralf será titular. Do contrário, joga Luiz Fernando. A equipe tricolor deve ser confirmada com Luiz, Sueliton, Jaci Maranhão, Fábio Ferreira e Marlon, Jean Mangabeira, Eduardo, Luiz Fernando e Elvis, João Paulo e Zé Carlos. O último treino foi realizado na manhã desta quinta-feira e o Tigre já seguiu viagem para a capital durante a tarde. O Informe Região vai ficando por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã, se Deus quiser. Até lá!